Oi, pessoal, bom dia. A gente estava esperando uns 5 minutinhos para todo mundo entrar. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro dia da nossa primeira semana de insights. Nos primeiros dias, nós já compartilhamos com vocês alguns insights sobre diferentes temas. Para quem ainda não viu, nós colocamos tudo em um site, compartilhamos o link no LinkedIn e eu vou colocar aqui também no chat para quem quiser, caso alguém aqui ainda não tenha visto. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos enviar os materiais completos que foram usados como base para os insights que foram compartilhados. E lembrando, esses materiais eles vão ser enviados apenas para os que se inscreveram pelo Simpla. Eu sei que muitos de vocês aqui já se inscreveram, mas quem ainda não se inscreveu tem só hoje para correr lá, hein? Vamos começar a apresentação. No final, vamos abrir para as perguntas. Vou pedir para vocês colocarem qualquer pergunta ou dúvida que vocês tiverem aqui nessa seção de Q&A, aqui embaixo. Porque aí a gente vai poder organizar melhor as perguntas que aparecerem e peço que não escrevam no chat. Então, assim, sim aqui nesse Q&A. De qualquer forma, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês e agora eu vou passar a palavra para o Júlio e para o Fabrício. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. É um prazer para a gente ter vocês aqui nesse evento. Eu sei que está todo mundo ansioso para a apresentação do Fabrício, mas só vou falar duas coisinhas rápidas. Não sei quantos e quais de vocês conhecem um pouco ou muito sobre a OfferWise. Então, eu só quero comentar que, além de ser o maior painel, né, do Brasil e da América Latina, atualmente a gente também executa diversos tipos de projetos em todos os momentos, desde o planejamento até a entrega final de resultados. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser, tanto sobre a apresentação que o Fabrício vai fazer e quiser conversar um pouco depois também, eu vou estar à disposição. E a outra coisa que eu queria dizer rapidamente é que, como a maioria de vocês, a gente aqui da OfferWise também é muito curioso. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo pesquisas para entender as mudanças no comportamento, né, dos consumidores brasileiros, como também fazemos bastante pesquisa de opinião pública, né, em relação a diversos temas e assuntos que estão em pauta no momento, e até outros grandes temas que a gente vai levantando as informações ao longo de um determinado período, compilando e divulgando. Então, a gente é muito curioso e acho que pesquisador tem que ser assim, né? Então, não poderia ser diferente. Todo mundo aqui da OfferWise é muito curioso e por isso a gente está o tempo inteiro investigando, seja a população em geral ou de alguns consumidores com perfis específicos. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu vou passar a bola agora para o Fabrício. O Fabrício é o Head Latam do Facebook e a gente fez esse estudo sobre o comportamento após o ano de Covid para identificar o que a população passou a fazer, continua fazendo, o que já se tornou um hábito e deve perdurar após o término da pandemia. Então, a gente vai trazer bastante coisa legal aqui. Tá bom, Fabrício? Vamos lá? Olá a todos, bom dia Carolina, bom dia Júlio, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje para apresentar pela primeira vez aí os insights do nosso estudo sobre os impactos da Covid-19. Essa é a segunda edição e a gente espera que seja a última. A gente fez a primeira edição há um pouquinho mais de um ano, então é interessante que a gente consegue trazer não só o que está acontecendo hoje e perspectivas para o futuro, mas a gente consegue também fazer comparações com como o consumidor estava lidando com a pandemia e com as questões relacionadas a consumo de mídia e compra de produtos no ano passado também, né? Então, em certa medida, a gente consegue validar e rejeitar aí algumas hipóteses que a gente lançou no ano passado. Então, agradeço aí novamente o convite e a oportunidade. Eu queria, antes de começar, falar um pouquinho sobre a nossa área, sobre o Facebook IQ. Nós somos a divisão de insights do Facebook. Eu sou responsável por essa área
na América Latina. E em uma linha, o nosso trabalho é ajudar as marcas e ajudar as agências a identificar oportunidades de mídia, de comunicação, de negócios, a partir do entendimento do consumidor. E é por esse motivo aí que a gente tem parcerias com os institutos, e a gente tem na Offerwise também um grande parceiro para, a partir da combinação entre dados internos sobre o que acontece nas nossas plataformas e os dados de estudos qualitativos, de estudos quantitativos, a gente consegue ter uma caixa de ferramentas aí de investigação de insights bastante completa, né? Então, esse é o pano de fundo dessa conversa. A gente tem uma rotina de desenvolvimento de estudos sobre o comportamento do consumidor. Então, a gente tem estudos sobre datas sazonais. Lançamos na semana passada, também em parceria com a Offerwise, um estudo sobre o Dia das Mães. Nas próximas semanas, a gente lança um estudo sobre Olimpíadas, enfim. Então, vocês podem acompanhar nosso trabalho e estar sempre aí atualizados sobre essas datas que são relacionadas aos momentos do ano mais importantes. A gente também tem o nosso relatório de tendências de comportamento do consumidor e estudos que a gente chama de estudos ad hoc. Esse é um desses estudos em que a gente consegue trazer valor para o mercado, né, para a comunidade de negócios. Então, o propósito de hoje é dividir com vocês aí os nossos principais findings desse estudo e também gerar um debate. Então, por isso a gente deixa também, assim como o Júlio falou, um canal de comunicação aberto aí por meio do nosso site, dos nossos canais, e a ideia é que a gente possa ter também uma troca para estar sempre aí alimentando os nossos estudos com o feedback de vocês. Então, dito isso, vamos para o estudo. Hoje a gente vai falar de 4 coisas. A gente começa falando do presente, né, em linhas gerais, como é que o consumidor brasileiro está reagindo nesse momento, no presente. Esse é um estudo super recente, a gente acabou de receber os resultados, então a gente consegue trazer o termômetro do momento hoje, né, maio de 2021. Interessante que, como eu falei no começo da apresentação, a gente consegue comparar com coisas que a gente descobriu no ano passado, né? O que estava acontecendo no ano passado versus como o consumidor está se comportando agora. Na sequência, a gente vai falar sobre consumo de mídia, o que mudou, e aí consumo de mídia relacionado ao tema Covid-19, mas também em geral, ou seja, quais são as oportunidades que as marcas e que as agências têm ao usar um mix de mídia mais abrangente, como ela consegue entrar em contato e acessar consumidores aí todos os dias, em todos os momentos. No ponto 3, a gente fala sobre jornada de compra, sobre o que mudou, quais são os setores que tiveram, que a gente pode prever um crescimento, quais são os setores em que os consumidores estão nos dizendo que é possível que a gente tenha um cenário de estabilidade ou retração. Então, aqui a gente tem uma visão mais completa sobre o que mudou. A gente vai falar um pouquinho também sobre o cenário de compras online e via celular no Brasil. E a gente encerra com uma perspectiva de futuro. Então, a gente trouxe 5 tendências de comportamento que são derivadas desse estudo, mas também de uma criação anterior que a gente já vem desenvolvendo. Enfim, no ano passado nós fizemos 150 estudos sobre comportamento do consumidor, então a gente conseguiu construir uma base robusta para entender no pulso o que está mudando. Então a gente separou 5 destaques para mostrar para vocês hoje, ok? Então a gente começa com o primeiro ponto, que a gente vai falar das expectativas dos brasileiros. Aqui, assim como aconteceu ano passado, a gente tem, claro, boa parte da população aí preocupada com a pandemia no Brasil. Ano passado o percentual era um pouquinho maior, hoje a gente tem 88% dos brasileiros preocupados, mas o que mudou na prática foi o percentual dos brasileiros que estão acompanhando de perto notícias relacionadas à Covid-19. Então, Júlia, você deve lembrar, né? No ano passado a gente teve quase todo mundo, mais de 90%, 94%, e aí em um ano já caiu 20%, ou seja, continua sendo um tema de preocupação, mas a gente vê um indício de saturação, ou seja, as pessoas já tentam, enfim, até por uma questão de saúde mental, que é o que a gente vai ver na sequência, tentam pensar em outras formas de interação ou tentam evitar esse tipo de notícia. Aí a gente vai para uma dimensão um pouco mais prática, né? Então a gente quis entender até que ponto a crise está afetando na prática os consumidores, né? Então a pergunta que a gente fez
no ano passado, e a gente fez o campo entre abril e maio, né, exatamente há um ano, era se esses consumidores já tinham sofrido algum prejuízo econômico prático. Né? No ano passado, a gente viu que metade da população do Brasil já tinha sofrido, e esse número aumentou para 68%, né? Um grande aumento. A gente tem 33% de aumento na comparação, né, entre 2020 e 2021, né? Ou seja, cada vez mais a gente tem mais pessoas sendo afetadas no dia a dia. E isso tem uma série de implicações, claro, para toda a economia, né? Na medida que você tem esse prejuízo, você passa a racionalizar as compras de todas as categorias de uma forma diferente. Então, você faz substituições, você passa a comprar alguns produtos e algumas categorias em quantidade maior, você adia ou interrompe a compra de outras e, claro, você reduz em muitos exemplos. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o que está acontecendo no Brasil de forma geral, que tipo de decisões os consumidores estão fazendo agora e quais foram as categorias, ou seja, quais categorias devem ser mais beneficiadas e mais prejudicadas no futuro próximo. Né? Então, aí a gente já vê o outro dado, ele mostra exatamente isso, né? O quanto as pessoas já começam a economizar, já prevêem um cenário mais difícil, mesmo com o fim da pandemia. Então, eles acreditam que ao final da pandemia eles vão estar, claro, numa situação muito pior do que estão hoje, do que estavam há um ano. Fabrício, só fazer um parênteses aqui, realmente a gente percebe, eu imagino que todos os convidados também tenham percebido ao redor de suas casas ou em centros comerciais que nas pequenas saídas de casa que a gente tem que fazer, a gente nota realmente o que tem de imóvel que antes era ocupado por pequenos negócios estão vazios para alugar. Então, realmente, o período da pandemia está sendo muito grande e penoso para os pequenos comerciantes, né? Que geralmente eles não têm um fluxo de caixa tão alto, eles não têm uma reserva grande, eles precisam do dia a dia ali para movimentar o seu negócio. E isso, além de perceber no dia a dia, saindo na rua, a gente tem também outros estudos que a gente comprovou esse tipo de prejuízo que a população está sofrendo mesmo. E isso a gente percebe dos noticiários também, cada dia que a gente para assistir, por mais que você tenha comentado ali também que as pessoas estão saturadas, né, de ouvir falar de Covid. Hoje em dia, a gente percebe também que no início, a curiosidade e o medo que tomou conta de todo mundo era o principal motivador de consumo de notícias sobre esse tema. Hoje em dia ele permanece alto, mas principalmente por conta do acompanhamento do ritmo de vacinação. Não é tanto em si sobre a doença mais, mas migrou para vacinação, informações sobre o ritmo de vacinação. Né? Com certeza. A gente vai ver também um pouquinho na prática a escolha, que tipo de canais estão sendo mais usados, e isso ajuda também a gente a descobrir o efeito na prática desse movimento. Mas é isso, né? A gente faz esse tipo de estudo para tentar ter a voz do consumidor, mas é sempre interessante juntar as peças, né? Então, na medida que a gente acompanha também a performance de cada setor e como as coisas se complementam. E na prática a gente vai demorar para entender o efeito, né? Então, o que a gente está trazendo é o declarado do consumidor, mas é difícil até mensurar o prejuízo para a economia e quais são os impactos, né? Mas é claro que a gente sempre tenta, baseado no conceito de profecia autorrealizável, que é, se todo mundo, como a gente está vendo nesse slide, todo mundo tem um nível de incerteza, todo mundo está com medo, enfim, as pessoas estão com medo de perder o emprego, medo de ter uma retração, é pouco provável que você compre certos tipos de produtos e faça contratações, enfim, e aí tem um efeito dominó para a categoria, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Então aqui, Júlia, a gente teve, e eu gosto muito desse tipo de informação, porque a gente fala de emoções, né? De coisas muito próprias de cada entrevistado, né? Então a gente pede para que eles relacionem aí o que eles estão sentindo no momento. Basicamente, a gente não teve mudança nesses 4 maiores, as pessoas continuam, né, com essa questão, com esse sentimento de incerteza, isso aumentou, na realidade, de ansiedade, de cansaço mental, de medo, mas o que a gente destaca também é que no ano passado, o segundo sentimento mais citado era esperança. A gente estava no comecinho da pandemia, vamos lembrar, né? Então, a gente estava talvez no auge do medo.
né? A gente tinha poucas informações sobre a própria, enfim, a doença e sobre como se comportar. E aí a gente viu isso, a gente viu que a esperança diminuiu, né? Metade dos brasileiros estavam esperançosos há um ano e agora a gente tem 31% só. Então ela saiu aí da lista de sentimentos mais comuns, né? Era o segundo sentimento, agora ele foi para o quarto. Né? Então aqui isso dá um pouco do termômetro, né? E a gente encerra esse primeiro ponto, acho que destacando esses três destaques, né? O primeiro tem a ver com, embora a preocupação seja comum, a gente já identifica consumidores tentando evitar um pouco esse tipo de notícia, então já é uma outra confirmação do que a gente viu de sentimentos, o cansaço mental e o estresse. A gente identifica também as pessoas já sentindo na prática os efeitos, e esse é um efeito dominó em toda a economia, em diversas indústrias, e o quanto esse tipo de sentimento traduz o que a gente está vivendo hoje. Né? E quando a gente fala, acho que fazendo o link com o seu comentário, Júlio, a gente separou 2 slides para falar sobre consumo de mídia. Tá? O primeiro slide, a gente vai mostrar um pouco, e acho que ele traduz muito o dado anterior que a gente viu. Então, aqui a gente está olhando para tipos diferentes de canais, a gente tem TV aberta, aplicativos do Facebook, aí a gente considera Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, sites ou portais de notícias e TV paga. Né? O que aconteceu na prática? A TV ela se manteve estável, aplicativos do Facebook ganhou 14 pontos, ganharam, né? 14 pontos percentuais, então já estão junto a TV aberta se consolidando como principais fontes de informação sobre a Covid. Eu queria destacar também a queda de sites e portais de notícias, né? Então a gente viu que as pessoas estão cansadas de notícia. Então, essa busca, que é uma busca mais ativa, ou seja, eu vou até o site para buscar informação, para entender a doença, para entender as implicações, isso diminuiu muito, diminuiu aí 19 pontos. Então, aqui a gente tem uma medida também do grau de cansaço que as pessoas têm quando a gente compara, né? Busca, enfim, a TV não mudou, mas a busca, que é a busca ativa, ela diminuiu sensivelmente. E um pouco para ilustrar esse ponto, né, aqui a gente fala não só de busca de informação relacionada à Covid-19, na verdade a gente está falando sobre tipos de canais de comunicação que as pessoas usam ao longo do dia, e aqui a gente vê essa consolidação, principalmente a linha verde, que é a linha que está no topo, né, o WhatsApp. E se a gente olhar da esquerda para a direita, né, das 6 da manhã até meia-noite, né, até as 24 horas, é uma linha que se mantém reta. O mesmo vale para redes sociais. Aqui, redes sociais, a gente está juntando Facebook e Instagram. E Messenger também, mas muito mais Facebook e Instagram. Então, a gente vê muito mais um consumo, que a gente fala que é um consumo always on, ou seja, o tempo que as pessoas estão acordadas, elas estão consumindo esse tipo de canal, em contraste com sites e portais de notícia, que são os terceiros, o canal o terceiro canal mais usado, então a gente tem também uma estabilidade, mas um uso um pouco mais acentuado no período da manhã. A TV também ela oscila, principalmente no período que vai do meio-dia até as 6 da tarde, ela volta com um pico no horário nobre, e o mesmo movimento da TV paga, né? Então, enquanto o rádio tradicionalmente ele tende a ser mais forte no período da manhã, ele vai caindo ao longo do dia. Então, para a gente entender um pouco como é que ocorre o consumo de informações, e não só de informações, mas enfim, que mídias são usadas, porque aqui a gente tem também entretenimento, e conforme as pessoas estão dizendo que elas estão cansadas de buscar informações ou de acompanhar informações sobre Covid, é uma hipótese que a gente vai tentar validar ou, enfim, rejeitar, de que existe uma migração no tempo gasto que ele vai de notícias para entretenimento, ou seja, as pessoas estão cansadas, vão buscar algum conteúdo que seja mais leve. Então, aí a gente vai acompanhando de perto essas movimentações. Então, esses são os principais findings. Acho que é bem simples a gente ver a consolidação, primeiro dos aplicativos do Facebook, e esse efeito de queda no consumo ativo de informações sobre Covid-19 e como esses canais podem ser usados ao longo do dia para
para acessar os consumidores aí. Então, a gente tem meio que um horário nobre, que na verdade não é um horário nobre, né? Ele é estendido e ele dura praticamente todo o dia. Vamos passar agora para o terceiro ponto. Então, retomando, a gente viu um pouquinho aspectos gerais que são relacionados aí a como o consumidor está se sentindo, como ele está sendo afetado na prática. A gente olhou para como o consumidor está buscando informação e que tipo de canais de mídia ele consome. Agora a gente vai para a maior seção da apresentação, em que a gente vai olhar com mais detalhe hábitos de consumo. A gente tem, e aí uma das nossas propostas com esse estudo é gerar informações que sejam acionáveis, né? Por isso que, na medida do possível, a gente tentou ser o mais específico possível em relação à investigação de tipos de produto, tipos de categoria, para a gente dar essa informação para o mercado, para a comunidade de negócios, que seja mais acionável, né? Então, a gente tentou fazer uma ideia bem simples, que é que tipo de produtos ou que tipo de serviços as pessoas vão comprar mais, vão comprar menos, vão manter o padrão de compra ou vão deixar de comprar, né? Então, aqui a gente começa de cima para baixo, né? O que o brasileiro está comprando mais? Então, produtos de higiene, isso tem a ver com o tempo maior que as pessoas estão passando dentro de casa, alimentos frescos, alimentos perecíveis, aí também tem uma questão que no ano passado a gente identificou 2 movimentos. O primeiro movimento básico de estocagem, então na incerteza, na iminência do fechamento dos comércios, a gente teve um aumento no consumo de bens de consumo de uma forma geral, mas agora o que a gente vê também é uma substituição entre, e claro, por conta dos comércios, não só dos comércios, mas dos restaurantes e bares estarem fechados, aí houve uma substituição, né? Então as pessoas passando cada vez mais tempo dentro de casa. Um percentual dessas pessoas, que foi um outro estudo que a gente fez, a gente descobriu que pretende, mesmo depois da pandemia, continuar gastando mais tempo em casa, inclusive para eventos sociais, para receber amigos, para o lazer. Então, a gente tem esses setores como setores que tiveram um aumento, né? Serviços financeiros, aí para ser mais preciso, aqui a gente está falando principalmente do quanto o crédito, né, em geral, e o crédito pessoal guiaram esse aumento. Então, aqui a gente tem, de uma forma geral, aí ordenados pelo, enfim, ranking de crescimento que a gente deve ter aí nos próximos meses. Aí a gente passa para a ideia de manutenção, então produtos de limpeza para casa, de novo higiene pessoal, alimentos frescos e perecíveis, carnes, plano de internet. Então aqui os 4 primeiros é o que a gente já esperava na prática, né? São grandes, já fazem parte aí do share de gastos do consumidor brasileiro. A gente tem internet móvel e fixa, né? Então não só as pessoas dizendo que vão manter, virou uma necessidade por motivos óbvios, mas também o quanto elas pretendem investir em um upgrade, uma qualidade maior até o final da pandemia. Então, uma perspectiva de crescimento para esse setor. Aqui a gente olha para a diminuição, então roupas, acessórios, calçados. Para os 2 primeiros, a gente tem uma relação direta também com o fechamento de lojas de rua e shopping centers. Então, a gente viu que uma parte desse consumo migrou para o mundo online, e aí a gente tem também uma perspectiva de retração. Móveis e itens para casa. Aqui é importante falar que a gente identificou uma outra tendência há alguns meses, que dizia o quanto as pessoas estavam basicamente alterando o layout das suas casas não só para passar mais tempo nelas, para que elas sejam mais confortáveis, para que o espaço de trabalho, de escritório seja bem definido, para que o espaço para receber os amigos também. Só que a contratendência, que é um movimento, enfim, não tão intuitivo, muitas vezes a gente tem 2 tendências opostas que são, nesse caso, derivadas de uma diferença de renda. A contratendência é que são gastos de ticket alto, ticket médio para alto. Então, por isso elas aparecem aqui. Mas dependendo do corte de renda, a gente tem um número diferente. Isso vale também para aparelhos eletrônicos, né? Então, 31% dos brasileiros vão diminuir seus gastos nesse tipo de produto,
olhando para a classe D e E, 36%, né? Significa diminuir, claro, não é que eles não vão comprar, é que eles vão, enfim, vão diminuir os gastos nesse tipo de produto, ou seja, já é uma perspectiva de retração em relação ao presente, né? E refrigerantes, 30%. Por último, a gente tem, então, o que eles vão deixar de comprar, compras que são adiadas ou a desistência de compras, né? Então, a gente tem games, viagens, destilados, cerveja, enfim, aqui a gente tem alguns pontos específicos e que a gente consegue entender também a variação por quebra, né? Ou seja, como a classe D e E reduz as suas expectativas ou adia planos relacionados ao entretenimento, a viagens, até os mais jovens a gente tem uma retração aí no consumo de cerveja, então aqui a gente consegue entender um pouco esses movimentos, né? Falando de cursos de graduação e cursos de pós-graduação online. A gente acabou de fazer um estudo sobre esse ponto, sobre isso. E o que a gente viu que, embora a gente tenha, claro, um aumento na demanda por motivos óbvios de cursos online, a gente tem um efeito que é o efeito financeiro, ou seja, quando você faz um curso de graduação, pós-graduação, você está assumindo um compromisso no longo prazo, então você está se comprometendo, e você tem um compromisso de tempo também. Então, todos os momentos de incerteza, a gente tem esse ponto, né? Enfim, no primeiro momento uma retração e no segundo momento o consumidor ele vai entendendo melhor aí como ele vai balancear os seus gastos. A gente viu isso também no ano passado, né? Então aqui é sempre interessante quando a gente fala de tendências de comportamento do consumidor, a gente entender que não existem, enfim, a partir de 10% a gente já passa a ter um movimento significativo aí em relação ao comportamento do consumidor. Então é comum a gente ter dois movimentos, como eu falei, sobre imóveis, né? Então a gente tem um movimento de consumidores, aí principalmente da classe A, que estão aproveitando esse momento de quarentena e de mais tempo livre para se qualificar e que acreditam que ao final da pandemia eles vão estar mais bem preparados, mas ao mesmo tempo tem uma parcela bem significativa de consumidores que vão fazer uma análise racional em relação ao custo, em relação à incerteza sobre o futuro, né? Então é bem interessante a gente fazer esse tipo de ponderação para a gente entender um pouco as histórias que estão aí por trás dos números, né, Júlio? Isso aí, Fabrício, a impressão que fica para a gente, né, é que os consumidores brasileiros eles estão ficando mais criteriosos e conscientes, né? Eles estão buscando cada vez mais pesquisar o que vai ser comprado, eles preferem evitar, na verdade, o desperdício, né? Então, eles, Sim. quando vão efetuar a compra, preferem comprar um produto ou serviço que vai ser um produto durável do que, até pelas questões econômicas que a gente viu no início, pelas dificuldades, eles preferem comprar um produto com melhor qualidade e cada vez mais a gente percebe as pessoas pesquisando muito antes de efetuar a compra, né? Isso e o comportamento da pandemia, o mais tempo em casa, embora as pessoas estejam trabalhando mais, a gente também tem informações de outros estudos que a jornada de trabalho, né? E isso deve acontecer também com a maioria da nossa audiência aqui, né? Passou a trabalhar muito mais no período de quarentena, dentro de Sim. casa, é claro, por todas as questões que o momento exige, mas também por estar mais disponível ali na frente do computador, não tem deslocamento, muitas vezes almoça, já fazia isso dentro do escritório, almoçava na frente do computador, isso é mais fácil de acontecer dentro de casa. Então, as pessoas estão muito mais conscientes em relação ao consumo. É esse destaque que eu traria, além de falar que, acho que a gente vai ver, só dando spoiler aí um pouquinho, que as compras online também vieram para ficar. É uma realidade, todos os marketplaces aí nunca venderam tanto como estão vendendo nesse período de pandemia, né? Foram incorporados novos hábitos de consumo também através do online, a gente vai entender isso também, e surgiram novas oportunidades de serviços, né? Que a pandemia, com esse receio aí de contato físico, proximidade, distanciamento,
surgiram ferramentas em determinados segmentos que vieram para ficar, vieram para suprir esse momento atual, mas que com certeza vai perdurar ao longo da vida, daqui para frente, até surgirem novas possibilidades, mas isso aconteceu e veio para ficar, na minha opinião, Fabrício. Sim, o que a gente está mostrando aqui nesse slide é que a gente, embora a gente já saiba, né, o crescimento da compra online durante a pandemia, o crescimento da compra via mobile, né, que a gente conseguiu quantificar esse crescimento, e aí a gente dá uma informação adicional que é, entendendo que houve um crescimento expressivo desde o início da pandemia e falando da propensão a crescimento no futuro, as pessoas vão comprar cada vez mais, ou seja, uma curva que ela não dar sinais de estabilidade, ela deve continuar crescendo. Consumidores comprando cada vez mais aí pelo celular, por aplicativo e por, enfim, compras online. Então, ou seja, um hábito que foi incorporado. A gente vai falar disso na sequência, mas na prática o que a gente vê, quanto mais a gente investiga o comportamento do consumidor, é que a gente tem um tempo, isso é um dado, um estudo que foi feito, que a partir de 66 dias é o prazo ótimo aí em que você incorpora um novo hábito. No caso da quarentena, a gente teve aí, enfim, 3 meses, 4 meses, aí dependendo do grupo etário e das decisões pessoais, esse período foi muito maior. Né? Então, a gente tem uma série de comportamentos que foram iniciados ou que tiveram um gatilho com a quarentena e que a gente vê que eles vão continuar. Né? Então, aqui a gente separou a ideia em linhas gerais, aqui a gente está falando da encomenda de refeições por aplicativos, a gente vê o crescimento de compras online de mercado ou por aplicativo, a gente fez um estudo também falando de educação financeira, então 70% dos consumidores estão abertos a aprender mais sobre como poupar seu dinheiro, a gente fez uma quebra em outro estudo para entender o quanto consumidores com mais de 55 anos passaram a adotar ferramentas ou ambientes online de bancos e corretoras, enfim. A gente vê um crescimento expressivo, né, no uso do internet banking, dos aplicativos, enfim, uma coisa que a indústria tentou por muito tempo e, enfim, acabou acontecendo. E quanto mais o consumidor tem uma experiência positiva, a ideia é que ele vai aprender e ele vai ganhando cada vez mais repertório e vai adotar como um hábito mesmo, né? Enfim, mobilidade urbana. Então, a gente poderia estender aqui, a gente separou 4 pontos que são pontos destacados aí de tipos de hábitos que foram incorporados e as suas implicações para diferentes setores. Aqui um outro ponto que a gente já vem investigando, que é anterior à pandemia, mas o quanto, e é uma reflexão, né? O quanto a gente considera novos motivadores, né? Novos drivers de compra quando a gente vai tomar uma decisão. Né? Então, esse slide eu gosto muito porque ele dá várias informações. Né? Primeiro a gente olha o que o brasileiro considera, né? Quando ele vai fazer uma compra, quais são os drivers que são emergentes. Né? Primeiro, cada vez mais com compras online, a gente tem, claro, o frete como um diferencial. Então, muitas vezes o preço está nivelado e você consegue enfim, saber pelo frete a diferença. Quando a gente fala de segurança, isso está ligado a uma outra tendência que a gente está investigando, que a gente chamou de FOGO, né? Que é um acrônimo de Fear of Going Out, que é o medo que as pessoas têm de sair de casa. Então, quanto isso motivou também as compras online, qualidade, que é um ponto mais clássico, mas enfim, rapidez na entrega. Na nossa série de estudos de datas sazonais, que eu comentei no início da apresentação, a gente vê que para datas sazonais esse é um fator crítico, né? No Dia das Mães você precisa ter o presente para entregar, você precisa, então, quanto mais emocional for a carga e a data, Natal, Dia dos Namorados, enfim, mais importante é ter esse elemento, por isso que a gente vê modelos como a compra online, a retirada na loja, explodindo no Brasil e na América Latina. A gente coloca um pouco mais de elementos aí nesse mix de consideração, né? Então, tem coisas que são não tão intuitivas. O atendimento via WhatsApp ou via aplicativos de mensagem instantânea. Para algumas categorias, esse é um diferencial competitivo. Você tem uma resposta rápida. Cashback, enfim, agilidade no pagamento, Pix, QR Code, formas sem contato. Então, aí a gente vê cada vez mais uma
uma compra que, como você falou, ela está mais madura, né? E ela está mais complexa porque ela considera mais variáveis. Não necessariamente isso é ruim, ela é complexa no sentido que você tem mais elementos e que esses elementos podem ser convertidos em oportunidade, mas enfim, dá mais trabalho, né? Esse é no final das contas, é a mensagem que a gente traz. E aí a gente entende por isso que realmente o consumidor brasileiro está mais consciente e criterioso, né? Sim, Então, acho que é uma outra forma de isso, provar. e isso veio também para ficar, né? Não é por causa do momento de pandemia que isso vai mudar. As pessoas, alguns comportamentos são simples, né? De entender o porquê vão ficar. A pessoa antes tinha um comportamento, teve uma situação, ele mudou esse comportamento, viu que com esse comportamento ele tem mais ganhos que malefícios, então ele Sim, pretende continuar com esse comportamento, né? com certeza. Então aqui a gente vê, esse foi um ponto que a gente separou, que também a gente está trabalhando no nosso relatório de tendências, mas oportunidades, né? Novas oportunidades para as marcas, né? Então aqui a propensão à contratação de serviços periódicos, de entrega, serviços de assinatura, né? Não só de produtos, mas também de serviços, uma grande oportunidade para a indústria de bens de consumo, um desafio, né? Então aí a gente vai ver também o varejo sendo desafiado. Então, como usar o varejo físico nesse contexto, né? No contexto que as pessoas estão com medo de sair de casa, que muitas vezes elas enxergam a compra online como uma compra mais rápida, mais barata. Então, esse é um grande movimento que a gente já tem conversas aí com decisores dessas empresas, mas é o que está movimentando muito o mercado, né? Os negócios. E o quanto isso vem como um desejo, né? Com quanto isso é guiado por um comportamento emergente do consumidor, né? Então a gente consegue pegar alguns movimentos aí que vão transformar as indústrias aí num futuro bem próximo. E aqui, enfim, a gente já falou muito de conveniência. Você tem o que a gente chama de experiência de compra invisível, né? Na medida que você tem um comprometimento com uma marca, você recebe os produtos na sua casa, então você elimina a compra e você tem a sensação de ter feito uma compra inteligente, que é uma outra recompensa que a gente busca toda vez que a gente vai comprar qualquer coisa. Então, é uma combinação de fatores aí que tornam esse modelo um modelo vencedor para o futuro. Mensageria, a gente não vai tomar muito tempo falando disso, mas na prática aí acho que também é de conhecimento geral de o quanto facilita para a gente ter o contato direto com as marcas por meio do WhatsApp, né? Então, em comparação com parar, ligar, fazer a ligação telefônica, esperar, tirar a sua dúvida. Então, quanto é mais fácil, a gente fez outros estudos, um estudo sobre, que a gente chama de holiday, sobre compras de fim de ano. Então, as pessoas estão muito propensas, principalmente no Brasil e na América Latina, a ter esse tipo de interação com as marcas, né? Por quê? Porque é mais fácil, porque a conversa fica registrada, então é uma segurança para o consumidor, porque ela tem a sensação de estar falando com uma pessoa real. Então a gente fez um estudo específico para entender o quanto esses aplicativos de mensagem instantânea são, na verdade, aceleradores da jornada. É uma jornada que demorava, até a gente tem o exemplo do auto, né, de carros, no passado bem recente demorava 3 meses, agora demora menos de um mês. Por quê? Porque aí você consegue ter contato com a marca, ter contato com os influenciadores, com, enfim, o seu amigo que entende mais de carro, tirar dúvidas com familiares. Então, é um acelerador. E as pessoas querem cada vez mais falar com as marcas, né? Ninguém quer parar o trabalho ou parar qualquer atividade para entrar em contato com as marcas por outra forma que não por esses aplicativos de mensagem instantânea. Esse é um ponto, Fabrício, que eu acho que é muito importante, é uma mudança muito grande também de posicionamento das marcas, porque quando no passado a gente só tinha a televisão, por exemplo, como forma de contato das marcas com os consumidores, era como se fosse uma conversa de mão única, né? A Sim, marca falava e não ouvia. Agora, com a possibilidade desse retorno, com os aplicativos de mensagem, isso possibilitou uma interação muito grande com as marcas. E tem grandes marcas se dedicando muito a esse tipo de canal de atendimento. E realmente esse é uma outra tendência que, na minha opinião, ela vai perdurar para além da pandemia. É um canal muito
intuitivo, rápido, fácil, onde o consumidor consegue tirar suas dúvidas de formas muito rápidas e práticas. Eu acho que isso é realmente um acontecimento que veio para ficar também. Com certeza, esse ponto está relacionado com o que a gente está mostrando nesse slide, porque aqui na prática o que a gente está falando, né? A contribuição desse tipo de atendimento, de via mensagem instantânea para os negócios, ela vai além até do pós-compra. Então, ela ajuda o consumidor a descobrir, a partir do momento que ele reconhece a necessidade, né, no momento da descoberta, o quanto pode tirar dúvidas sobre os produtos, sobre a loja, pedir indicação com os amigos, no momento da compra também, negociar o valor. Então, aqui a gente está mostrando em linhas gerais, e não vou passar por tudo para garantir que a gente tenha tempo para as perguntas. Inclusive, vocês podem mandar as perguntas, como a Carolina falou aí pela janela, mas é interessante a gente ver a contribuição do WhatsApp em toda a jornada, né? Desde o momento de reconhecimento de necessidade até pós-compra, e o quanto em um ano isso cresceu, principalmente para a descoberta, né? Então, a gente tem mais de, 25 pontos percentuais para todos os pontos que são relacionados à descoberta, depois para a compra, tirar ou organizar a entrega, como elas vão receber o produto, teve um crescimento de 28%, enfim. Então, é uma grande oportunidade aí para as marcas. Por isso que a gente falou no começo, né? Também é um diferencial competitivo ter o atendimento via WhatsApp. Não só o atendimento de client service, de pós-compra, mas o atendimento proativo de ajudar a compra a ser, enfim, ajudar o consumidor a progredir na jornada, etapa a etapa. E além disso, só complementando rapidamente, é uma forma também das marcas irem criando um vínculo com o seu consumidor e entendendo os desejos que ele tem, o que motiva ele, que tipo de produto, que tipo de serviço. Então, as marcas vão criando um relacionamento que, como eu disse, antes não era possível através de só a TV aberta. Então, é uma possibilidade a mais para as marcas. E isso também está muito ligado ao individualismo, né? Porque as pessoas não querem mais serem tratadas como grupos. Por mais específicos que sejam esses grupos, as pessoas, os consumidores, isso acontece com todos nós, a gente quer perceber a nossa exclusividade, né? O individualismo. A marca realmente sabe como o Júlio sabe como o Fabrício é. E isso, através desse comportamento de canal aberto, que foi criado através dos aplicativos de mensagem, também é uma possibilidade grande para isso acontecer. Legal, é isso mesmo. E como a gente viu agora, destacando aí rapidamente o que a gente entendeu um pouco movimentação de categorias, né, as compras que devem ter um acréscimo e as que devem ser ou adiadas, enfim, ou diminuídas. E a gente destaca aí compras relacionadas a entretenimento e bebidas alcoólicas como compras que devem diminuir. A gente viu, enfim, uma coisa é saber que compras online e mobile aumentaram, mas o que a gente está trazendo é o quanto elas ainda vão aumentar no futuro, né? Acho que, enfim, é uma visão sempre para o futuro. E aí o que a gente acabou de falar da contribuição dos aplicativos de mensagem para toda a jornada. Lembrando que a gente vai passar essa apresentação para vocês, tá? Então a gente vai, enfim, garantir que a gente não passe do tempo aqui, mas vamos tentar passar por todos os pontos. Por último, eu separei 5 tendências que a gente consegue enxergar a partir desses resultados, né? E também já vem um pouco do repertório que a gente vem construindo dos nossos estudos de comportamento do consumidor. Primeira tendência, né? O quanto a atuação social, o quanto os consumidores enxergam nas marcas um agente que deve ter o protagonismo para questões que vão além do mundo dos negócios, né? Então, 80% acreditam que as empresas devem manter sua atuação social, e aqui a gente tem também a ideia do diferencial competitivo, né? Então, cada vez mais quando a gente fala de diferencial, a gente deve ter um ponto maior, né? Então, precisamos até rever essa palavra. Diferencial, na verdade, é um composto de elementos que a gente considera toda vez que a gente vai comprar alguma coisa. A gente está vendo aí que tanto atuação social, atuação ambiental, que já era importante, enfim, que a gente tenha a validação do quanto isso é importante para o consumidor na prática, né? Não só o que ele deseja, mas quando ele vai tomar uma decisão no momento da compra, o quanto ele considera isso, né? Então, uma visão mais pragmática também. Segundo ponto, né? Ações genuínas, né? O que as empresas consideram não só das marcas, mas das corporações, né? Da iniciativa privada.
91% disseram que as empresas devem aplicar protocolos de segurança contra a Covid em todas as etapas do produto, enfim, de produção, e 87% concordam aí, enfim, aqui é uma questão que é muito relacionada à manutenção dos funcionários, evitar demissões, ao cuidado com a cadeia de fornecedores. Então, quanto cada vez mais é importante não só para as marcas tomarem ações, mas também, e depois a gente vai ver um ranking de marcas que é bem interessante, mas o quanto é importante comunicar para a sociedade o que elas estão fazendo. Ponto 3, o apoio aos pequenos negócios, né? O Júlio falou um pouquinho disso no começo da apresentação, mas essa é uma tendência que a gente vê muito clara, né? Então, só para ser clara, não necessariamente, ou além dos consumidores declararem, isso a gente já viu em outros estudos, que vão apoiar pequenos negócios, que passaram a usar esse momento como um momento para conhecer melhor o entorno, a vizinhança, quais são os pequenos negócios, apoiar esses pequenos negócios, a gente viu que existe também uma ideia ou uma pressão, entre aspas, para que as grandes marcas também façam o mesmo. Então, o consumidor ele vai cada vez mais considerar grandes marcas que tenham essa iniciativa, né? Então, basicamente, a gente está traduzindo esses 2 pontos que a gente levantou. Ponto 4, novos pontos de contato, né? Então, cada vez mais essa expectativa de compras de interação imediata. Toda vez que o consumidor passa por um processo que é rápido, que é simples, que é fácil, ele transfere essas expectativas para todas as outras compras que ele faz, independentemente da categoria. Por isso que a gente vê que sempre a barra está subindo, a barra das expectativas está subindo, e aí é muito função das marcas pensar em como subir a barra das ofertas, né, da oferta de valor que elas têm. Então, a gente sempre tem esse gap entre o que os consumidores esperam e o que as marcas estão entregando. Quanto maior o gap, maior a tensão. Então, aqui a gente tem uma outra evidência disso, né? O quanto é importante para as pessoas terem mais ambientes em que elas possam interagir com os consumidores. A gente falou do WhatsApp, de chat, um ponto que a gente vê crescendo também são as lives. Principalmente para alguns produtos em que as pessoas têm um engajamento emocional, ou que as pessoas talvez não tenham conhecimento, elas estão começando a consumir, o quanto é importante ter uma forma de ajudá-los a conhecer o produto, conhecer como usar, enfim, ocasiões de uso, e a gente vê também a importância dos influenciadores e dos micro-influenciadores nas redes sociais. Ponto 5, experiências de compras invisíveis, né? A gente falou um pouquinho de serviços de assinatura, que talvez seja um dos exemplos mais tangíveis sobre isso, mas aqui a gente vê também opções de self-checkout, o modelo de compra em que você retira na loja, você compra online e retira na loja, ou que você tem o que é chamado de curbside pickup, que é, na prática, você não precisa nem entrar dentro da loja, você compra online e você tem um outro atendimento, uma fila dedicada na calçada, para você retirar o produto na rua, enfim, e aí uma série de coisas. Quando a gente olha, por exemplo, para a propensão à adoção de serviços de assinatura ou entregas a domicílio das marcas, e aqui a gente foca um pouco nesse caso, a gente está mostrando um dado de alimentos, bebidas, enfim, compras de mercado, mas ele também é extrapolado para os dados gerais, a gente vê esse crescimento, vê essa propensão e o quanto é um sinal muito claro, né, Júlio, que os consumidores estão passando para as marcas o que eles esperam da compra do futuro, o quanto tem que ser mais rápido, tem que ser mais fácil, tem que ser um processo automático, né? Isso tem a ver também com o esforço cognitivo que a gente faz, né? Quando a gente faz uma compra ou toma uma decisão. Para fechar, né, aqui a gente tem, de novo, a gente vai passar essa informação para vocês, a gente tem um ranking de percepção de marcas que se destacaram durante a pandemia. Então, vamos lembrar que esse ranking é declarado e ele é espontâneo. Então, aqui a gente tem marcas que se destacaram abril de 2020, primeira medição, perdão, maio de 2020, primeira medição, abril de 2021, a segunda. E aqui a gente vê a variação. O que é interessante, acho que um aprendizado geral, é importante que as marcas cada vez mais adotem medidas que vão posicioná-las aí de uma forma de destaque aí em relação a ações sociais, o que a marca está dando para a sociedade nesse momento, que é um momento crítico, mas é importante também comunicar. Então, a gente vê, não necessariamente existe uma correlação entre
a abrangência desses projetos ou dessas iniciativas e essa oscilação. Muitas vezes essa oscilação de um ano para o outro ela tem a ver com o esforço de comunicação. Então não basta fazer, não basta falar, é preciso fazer, mas também não basta fazer se você não fala. Então o equilíbrio das duas coisas, né, Júnior? Aqui a gente vê o destaque, o top 10 das marcas no Brasil. É isso mesmo, né, Fabrício? Foi interessante esse dado, quando chegou, a gente discutiu um pouco sobre ele, que realmente é isso. A gente lembra lá no início da pandemia, as empresas comunicando bastante as ações que vinham fazendo, com destaque aí lá atrás para Banco Itaú, para Ambev. A Ambev transformou, né, a fábrica em produção de álcool gel, e isso naquele momento era muito falado. A gente tem outras pesquisas também onde a gente identificava esse tipo de ação era conhecido por grande parcela da população brasileira. E aí, migrando agora para 2021, a gente percebe uns gaps grandes. A gente nota que houve mais redução, né, no destaque do que aumento positivo, né? A gente percebe que os valores eram maiores em maio de 2020, né? Então, para as marcas, esse momento que a gente vive ainda é uma oportunidade de se destacar fazendo essas ações, e como você disse muito bem, é importante comunicar o que vem sendo feito com o equilíbrio que você colocou. Com certeza, a gente vê o cenário extremamente, enfim, pulverizado, né? Então, muitas marcas sendo citadas, mas com um índice de awareness aí muito baixo. Então, falando aqui, acho que encerrando a apresentação, a gente falou um pouco sobre essas oportunidades, a expectativa dos consumidores em relação a ter uma atuação que seja genuína, que seja verdadeira e que seja, enfim, constante. Novas formas de comunicação com a marca, o quanto tanto a mensageria quanto novos canais, comunidades online, quanto isso pode beneficiar as marcas no curto prazo, e a questão das pequenas empresas, né? Não só o apoio dos brasileiros a pequenas empresas, mas também o quanto eles esperam que as grandes marcas também, na medida em que elas ajudam a sociedade como um todo, também olhem para esse tipo de necessidade da sociedade. Pessoal, essa foi a apresentação. Eu queria agradecer aí o Júlio, a equipe da OfferWise, o time do Facebook IQ na América Latina, o Fred Schultz, o Danielson Veso, a Beatriz Otani e a Thaís Ortiz, que trabalharam nesse projeto e vem trabalhando nesse projeto há mais de um ano. E por último, aí deixar só um aviso para o nosso site, que é o facebook.com/IQ, onde a gente divulga todos os nossos estudos e a nossa newsletter mensal. Obrigado, Júlio. A gente vai seguir agora, Fabrício. A Carol vai trazer para a gente aqui algumas perguntinhas. Como a gente acabou estendendo o tempo, a gente vai tentar responder todas as que chegaram, e não foram poucas, ao longo, depois do evento, por e-mail, porque a gente tem contato de todo mundo. Mas vamos focar aqui rapidinho, pelo menos em duas questões. Carol, se você puder ler para a gente aqui. Sim. Então, a gente recebeu bastante coisa aqui. Vou focar em algumas. A primeira pergunta foi: quais mudanças que você vê que vieram para ficar? Tá. A gente teve naquele slide em que a gente tem os 4 pontos destacados sobre serviços financeiros, adoção de aplicativos de compra via aplicativo de compras de mercado, compra via aplicativos de refeições, e o último era sobre mobilidade urbana, aplicativos de transporte. Esses foram os pontos que a gente destacou. Mas, em linhas gerais, o que eu diria, a gente teve o crescimento online, então uma grande transformação e uma grande oportunidade para alguns setores, né? O setor financeiro, como eu falei, a gente teve finalmente o gatilho para que uma boa parte da população que era resistente à adoção do internet banking, de aplicativos, acabaram sendo obrigados a adotá-los. Tiveram uma experiência boa e vão continuar adotando. A gente fez também em outros estudos uma perspectiva de antes, durante e depois. O que as pessoas compravam online antes da pandemia, o que elas passaram a comprar durante a pandemia, e claro que não acabou, né? Mas, enfim, o que elas estão comprando no momento e o que elas projetam para o futuro. Então, para grande parte das categorias, para bens de consumo, enfim, a gente teve a mesma resposta, que é
muitas pessoas adquiriram esse hábito, porque ele foi uma resposta de, enfim, de alguns meses, elas gostaram da experiência e vão seguir. E claro que algumas foram mudanças de contingência, mas para a grande maioria, então a gente deve ver essa mudança, e o mesmo se aplica para atendimento via mensagens instantâneas. Então, algumas marcas que não ofereciam essa opção passaram a oferecer, e agora elas vão precisar adotar, porque é o que os consumidores querem na prática. E só complementando aqui, na minha opinião também, Fabrício, um ponto que estava no relatório, que eu acho que também atualmente, desculpa, atualmente ainda não é uma grande parcela que faz, mas que existe uma tendência muito grande de crescimento, que é o pagamento via aproximação, né? Esse foi um serviço que foi implementado por uma ocasião específica, mas que deve ser incorporado ao longo do tempo e cada vez mais por mais pessoas. Com certeza. Vou só fazer um complemento em 1 minuto. A gente tem uma outra tendência que eu comentei na apresentação, que é o FOGO, Fear of Going Out. Ela fala basicamente de modelos de venda que vão ser vencedores no futuro, que é a ideia de você comprar online, retirar na loja, retirar na calçada, o quanto as pessoas vão exigir cada vez mais do varejo, um layout que seja simplificado, para eu passar o menor tempo possível dentro da loja. Então, sinalização bem feita, organização do checkout, enfim, então aí isso influencia não só compras online, mas também o varejo físico. Acho que é importante falar isso também. Obrigada, Fabrício. A próxima pergunta é: o crescimento de apps de Facebook como fonte de informação poderia ser atribuído ao movimento que as redes estão fazendo no combate à fake news? A gente não pode dizer que foi só por conta disso, né? A gente vê, tem uma série de fatores, né? As pessoas passando mais tempo em casa, as pessoas buscando informações diversas, enfim, até em um contato direto com as marcas por meio dos aplicativos do Facebook. Então, acho que é uma conjunção de fatores aí. Mas o que eu resumiria, e o que a gente vê no slide que a gente mostra a evolução, é que a gente pode afirmar com certo grau de certeza que a queda de sites em geral, ela tem a ver com as pessoas não querem mais pesquisar ativamente sobre esse tema, né, sobre a pandemia. Então, elas acabam fazendo outras coisas. O que elas fazem? Uma das outras coisas é entrar nas redes sociais para fazer uma série de outras atividades. Inclusive, a gente tem essa informação, né? O que elas fazem? Elas falam com os amigos, elas descobrem como, enfim, buscam atualizações sobre os familiares, sobre a comunidade, elas buscam entretenimento, enfim, aí tem uma série de outras coisas, até ligados à compra online, né? Muitas vezes elas compram, descobrem marcas, interagem com as... tem um mundo de coisas que elas fazem. Então, acho que é mais um composto. Vamos para a terceira pergunta, então. Será que agora que todos ficam mais em casa, propaganda na televisão pega uma relevância maior? As top 10 marcas que se destacaram foram as que fizeram propaganda em televisão aberta. Qual o seu insight? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa monitorar com uma frequência maior para ter uma resposta objetiva. Então, na prática, quando a gente faz o desenho do estudo, e a gente conta muito com a parceria de vocês, da Offerwise, para isso, a gente tenta levantar hipóteses. Acho que essa é uma das hipóteses que a gente pode levantar e comprovar ou rejeitar no futuro, né? Mas o que a gente viu também é que marcas, aí extrapolando TV aberta, mas em geral, todas as marcas que tiveram um esforço concentrado de comunicação durante a pandemia sobre ações que haviam sido feitas, elas se destacaram, né? No estudo do ano passado, a gente até abriu, em algum momento, para esse tipo de informação, a gente teve um tracking semanal. Então, a gente pode ver muito claramente, conforme ondas de campanhas aconteciam, o quanto os ponteiros mexiam. Então, isso está relacionado, respondendo de forma objetiva, está relacionado a esforços de comunicação de uma forma geral. Isso, eu só complementaria, Fabrício, também, porque como as pessoas estão mais tempo em casa e mais tempo com a TV ligada, eu diria que sim, as marcas que comunicam mais vão ter uma lembrança de marca maior, porque está sendo vista por mais pessoas, eu diria de uma forma bem simplificada, essa é a minha opinião. Uhum.
Carol, eu estou Pode. preocupado com o horário, né? Que o pessoal, a gente já estendeu aqui 5 minutos. Eu queria, desculpa te interromper, Carol, mas para mim foi tão proveitoso o papo, foi tão gostoso que eu pessoalmente queria agradecer a todos os participantes que enviaram as perguntas. Como a gente disse, foram inúmeras perguntas que a gente vai tomar o cuidado de responder, todas que a gente conseguir, porque eu li aqui rapidamente, tem algumas mais de B2B, que não foi o foco desse estudo, mas a gente também pode responder com as nossas percepções pessoais. Mas agradecer muito também ao Fabrício pela a disponibilidade e a parceria nesse e em tantos outros estudos que a gente vem fazendo, e deixar o canal aberto com todos aí que estão assistindo a gente para nos contatar, se quiserem conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre esse estudo ou os próximos 2 estudos que, como a Carol disse no início, a gente vai estar disponibilizando amanhã para vocês. É um estudo sobre o consumo na idade mais avançada, a partir de 60 anos, e como isso também mudou a relação durante a pandemia. E um outro estudo que aqui a gente deu uma pincelada sobre saúde mental, né? Os cuidados que os brasileiros estão tomando. A gente traz um dado legal e relevante sobre telemedicina, então isso a gente também vai deixar disponível para vocês. E se surgirem dúvidas, tanto nesse material como nos próximos, fiquem à vontade para nos procurar. Certo? Obrigado de novo, Fabrício. Eu espero que seja o primeiro de vários bate-papos aí que a gente possa fazer ao longo do ano aí, torcendo para que a pandemia acabe o quanto antes, né? É isso aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, Carolina. Foi um prazer. Podem Esse contar prazer comigo. é nosso, Fabrício. Só um recadinho para o pessoal, é que muitas das perguntas que a gente recebeu não foram respondidas por causa do tempo. A gente ainda vai responder, então, mesmo que pelo evento do LinkedIn, para as pessoas que a gente tem contato, pelo e-mail, e lembrar que amanhã a gente vai compartilhar todos os materiais completos de todos os estudos que a gente divulgou até hoje, só para quem se inscreveu no Simpla. Então, lá no evento do LinkedIn, tem tudo bonitinho para vocês se inscreverem e receberem tudo amanhã. Vou mandar o link aqui no chat, tá, gente? Muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada pela participação.